Olá pessoal! Querem um café? Vim falar sobre a minha primeira experiência no concerto. Na Coreia. Talvez tenham ouvido falar sobre o festival. O nome era gigantesco. Fandom School Korea Music Festival 2017. Era um nome ridiculamente grande. Para minha sorte ou azar, porque eu acho que foi mais um caso de azar, não foi um concerto solo de um grupo com vários grupos. Eu nem sabia a line-up completa. E eu e a Sónia, a minha roommate, conseguimos o bilhete através de um site de revenda, porque, caso não saiba, as fãs coreanas são... O meu telemóvel caiu. Elas são loucas e rápidas, porque assim que os bilhetes para um concerto são colocados à venda, elas compram aquilo tudo. Tipo, tu não tens chance nenhuma, amiga. Nenhuma. Foi tipo o dobro do preço, mas ainda assim, comparado com o que nós pagamos em Portugal, se eu convertesse a moeda para euro, saiu bastante barato. Para o primeiro dia de concerto, num sábado, eu paguei 40 mil won, que mais ou menos 25 a 30 euros. E para o dia 1 de outubro, eu paguei 50 mil won, ou ao contrário, foi uma coisa assim, mas saiu muito barato. Para quem paga 60 euros num concerto, pagar 25 para ver montes de gente foi baratíssimo. Pelos artistas valeu a pena, pelos fãs, aí é que eu vou explicar. No primeiro dia eu fui com a Sónia e nós chegamos para aí antes das 11, mais ou menos, e a fila era quilométrica. A fila dava a volta ao estádio em que o concerto ia acontecer. Aquilo ficava no Gocheok Skydome, um estádio para jogos de beisebol. Por que é que eu estou a fazer isto? E dentro do parque de estacionamento, elas organizaram fila também, as fãs, porque elas são muito organizadas nesse aspecto das filas. Até os portões abrirem, aquilo é uma grande loucura. Como no primeiro dia era um dia para os rookies ou grupos menos conhecidos, no segundo dia eram só tipo artistas mesmo, os grandes. Nem todos os grandes, mas os grandes. O que aconteceu no domingo? Como eu já tinha visto como é que as coisas funcionavam no sábado, eu e uma colega minha de turma resolvemos ir mais cedo. Porquê? Porque no domingo, o segundo dia, era o dia em que ia estar os meus artistas favoritos, B1A4, Newest e Senbexy, e os artistas favoritos dela, Winner e Blackpink. Por isso, nós resolvemos chegar o mais cedo possível. O nosso primeiro comboio era às 5 da manhã e nós dissemos, ok, nós vamos apanhar o comboio às 5 da manhã e vamos estar lá tipo às 6 e vamos arranjar um sítio bem fixe para ficar. Ok, fantástico. Nesse dia nós dormimos 1 hora. Eu porque sou irresponsável e fiquei na conversa. E a minha amiga, porque ela também é responsável e foi para a festa da noite. Quando nós chegamos, a fila continuava gigantesca, dava a volta a 3/4 do estádio. Nós começamos a ficar muito tristes porque, meu Deus, nós não dormimos, nós apanhamos o primeiro comboio para nada, porque vamos continuar a ficar lá atrás e não vai ser assim tão uou. Não foi isso que aconteceu. No final das contas, nós conseguimos ficar num lugar bem bacana. Eu e a Sónia, nós não tínhamos o mesmo bilhete, por isso nós não fomos juntas. Ela tinha um bilhete nas bancadas e eu e uma colega tínhamos o bilhete para ficar em pé, o standing. Só que no segundo dia tinha muita gente. Só que a Sarah, que é a minha amiga, resolveu ir à casa de banho. Tudo bem, amiga? Vai à casa de banho. E fica aqui a guardar as tuas coisas. Eu não sei porquê. Ainda faltavam 8 horas para o concerto começar. E a fila, tipo, o pessoal estava sentado na fila, levantou-se e desatou a correr. Eu fiquei tipo... Boy... What's going on? Agarrei nas minhas coisas e nas coisas dela e comecei a correr também. Só que, como eu tenho um certo probleminha no joelho, então eu não consegui correr assim tipo uau, como eles. E o pior, naquele dia também ia estar a Pink, Twice, Red Velvet, G-Friend, então havia muitos fanboys. Muitos! E eu não tenho absolutamente nada contra fanboys, claro que não. Eu adoro fanboys. Tipo, eles são tão engraçados quando eles começam a gritar. Tudo bem, eu não tenho absolutamente nada contra eles. Agora, a partir do momento em que eles começam literalmente a empurrar, eles só faltavam dar socos às gajas, porque eles não veem mais nada. A única coisa que eles têm na cabeça são as pernas das gajas. É a única coisa que eles pensam. Eles não querem saber se tu tens tipo metade do tamanho deles. Eles não querem saber se tipo tu és fininha como um palito e que com... cais, porque o objetivo deles é ver as gajas a dançar. E aquilo ficou realmente caótico. Não havia mais fila nenhuma, só um monte de gente a empurrarem umas às outras, tipo... Foi horrível. A minha amiga, felizmente,
conseguiu encontrar-me, eu não sei como, eu não tinha net, eu não conseguia ligar, eu não conseguia falar com ela não conseguia falar comigo porque eu tinha todos os pertences dela, mas ela lá encontrou-me. Quando a fila já estava mais ou menos organizada, começou a chover e nós ficamos muito tempo em pé. Naquele dia nós contamos e nós passamos 10 horas em pé. Nós estávamos mesmo, tipo, sem paciência, estava toda a gente passadíssima, mas lá depois aquilo começou a andar e, para a nossa felicidade, apesar de nós termos pensado que íamos ficar num lugar horrível, nós conseguimos ficar, tipo, na terceira fila, mesmo em frente ao palco. Não ao palco principal, porque eles tinham 3 palcos. Um principal, grande, ali no meio, central, e outros 2 dos lados. Nós conseguimos ficar em frente ao palco da direita. Não foi assim tão bom porque a maioria do pessoal ia para o palco da esquerda. Todas as pessoas que nós gostamos, Winner, Blackpink, U1A4, tudo foi para o palco da esquerda, mas tudo bem. E aqui é que a coisa começou a piorar, porque nós estávamos felicíssimas, conseguimos um lugar fabuloso, mas não compensou. O pessoal não queria sentar. Eles sentaram, mas depois aconteceu não sei o quê e começaram ali a discutir. O pessoal estava à frente, começou a discutir que o pessoal estava atrás e eu não percebia nada, estava tipo chill! Mas resolveram todos ficar em pé e nós passamos tipo 4 horas à espera que aquela porcaria começasse. O meu joelho estava a pedir para ir para casa. Para acalmar um bocadinho os nervos, os ânimos, aquilo começou um bocadinho mais cedo. Começaram a trazer alguns ídolos para o palco, tipo, agora vens tu, agora vens tu, agora vens tu, para ligarem as fãs e terem uma conversa com elas enquanto aquilo não começava. E era uma loucura! Só que nós estávamos em frente ao palco da direita. Mesmo que nós quiséssemos muito, nós não íamos conseguir chegar perto do palco central. Mas os malucos que estavam à minha direita, os malucos e malucas, achavam que teriam alguma chance, se empurrassem um bocadinho, teriam alguma chance de chegar lá para tirar uma foto melhor, ou não sei o que é que eles pensavam realmente, não sei. Sempre que alguém aparecia era tipo sai da frente! Foi uma desgraça. Só que nisso o que é que aconteceu? Eu, a pobre coitada aqui, estrangeira, estava com a minha mala entre as minhas pernas, porque eu não queria perder os meus pertences, obviamente, e estava ali tipo, estás-me a empurrar, mas eu vou fazer um esforço para não sair do sítio, porque, pá, amigo, controla-te. As coreanas estavam à minha frente, começaram a achar que eu estava a empurrar e começaram a ficar muito chateadas. No outro dia eu estava a ver um vídeo qualquer no YouTube e a pessoa dizia que uma das coisas que os coreanos odeiam em relação aos estrangeiros é que os estrangeiros têm o hábito de falar em inglês ao lado deles, a pensar que eles não percebem, e eles percebem. Só que os coreanos, nesse aspecto, são um bocado hipócritas, porque eles também têm a mania de falar em coreano sobre os estrangeiros, ao lado dos estrangeiros, a pensar que os estrangeiros não estão a perceber nada, mas os estrangeiros percebem. Então eu comecei a ficar muito chateada, porque havia uma rapariga que, ela se calhar devia ter uns 16 anos. 16 anos, é uma miúda. Essa rapariga estava muito chateada e não parava de olhar para mim e não parava de olhar para mim e falar sobre mim. E a estrangeira, e a estrangeira, e a estrangeira, e a estrangeira. Eu comecei a ouvir assim um certo burburinho à minha volta, aquilo começou a criar assim um complô contra a minha pessoa. Eu estava rodeada de coreanos a falarem mal da estrangeira. E eu comecei a ficar muito chateada. E eu lembro-me que eu comecei a mandar áudios para as migas. Comecei a enviar áudios a dizer está-se a passar isto, isto, isto e eu não sei o que pensar, não sei o que fazer, estou a ficar muito chateada. E nisso eu passei-me e perguntei à moça, olha lá, o que é que se passa? E ela passou assim uns, tipo aqueles 3 segundos assustada porque eu tinha confrontado. Mas depois respondeu em inglês. Tu não podes estar aqui. E eu fiquei tipo, quê? Ela disse-me isso na lata mesmo, não pode estar aqui. E eu fiquei sem reação, porque é que eu não podia estar ali? E eu perguntei porquê e ela disse tu não podes estar aqui. Eu fiquei tipo bem à toa, mas disse assim, ok amiga, você está louca. E continuei no meu canto, na boa. Nisso a minha amiga perguntou o que é que se passava e eu disse o que é que se passava e eu percebi que esse pessoal que estava à minha volta falava, pelo menos percebia, o inglês. Então eu comecei a falar em inglês na cara podre, comecei a difamá-los em inglês, porque se eles podiam me difamar em coreano, olha... Também comecei a difamá-los em inglês. E a dizer tipo, olhem, estas gajas não me querem aqui porque eu sou a estrangeira. Não percebi nada do que é que estava a passar. Elas continuaram a falar mal de mim e depois ela perguntou se eu estava ali desde o início. Depois presumi que o que ela queria dizer era que eu antes estava lá atrás e que depois, a empurrar as pessoas, comecei e consegui chegar à frente. E eu mostrei-lhe a minha situação. Disse, olha amiga, estou aqui com a minha mala entre as minhas pernas, eu não consigo sair a empurrar o pessoal, tipo, eu estou a segurar a mala com as pernas. E eu tinha a liga no joelho, porque o meu joelho estava a doer. E ela tipo, disse, ok. Então uma que estava ao meu lado mandou um berro. Não é ela que está a empurrar, ela tem o joelho magoado!
Thank you. Mas não resultou durante muito tempo. Os rapazes estavam ao meu lado, começaram a falar de mim outra vez. E eles estavam mesmo ao meu lado. Mas eles pelo menos tentaram ser mais discretos. Eles estavam tipo a sussurrar, tipo... Depois aquilo evoluiu outra vez, começou a passar e a rapariga que estava à frente, ou seja, 2 filas à minha frente, começou a olhar para trás e a mandar-me olhares mortais. Lá vamos nós outra vez. Continuei a minha vida a fingir que não estava a ver nada, que não sabia o que é que se passava, que aquela gente não estava a falar comigo, nem a falar de mim. Só que de repente eu vejo o segurança. Por essa vocês não estavam à espera. Eles chamaram o segurança para me tirar dali. Raciocinem comigo. Eu fiquei... Quando eu vi o homem e vi a moça a falar com o homem e a fazer assim... e a falar estrangeira, eu fiquei tipo... Eu me senti tão mal tão mal naquela altura. Eu nem sabia o que fazer, eu nem... Continuando, eu fiquei completamente à toa, não sabia o que fazer, mas lá, naquela de vou fingir que não é comigo, vou fingir que não sei o que é que está a acontecer, continuei tipo a olhar para o palco, mas com o ouvido bem atento. Percebi que ela estava a dizer que há aqui uma estrangeira e os estrangeiros não podem estar aqui, esta área não é dos estrangeiros, como se nós tivéssemos de estar tipo segregados de acordo com a nossa nacionalidade, ou não sei. Eu tinha um casaco que me tapava os pulsos. O segurança perguntou qual era a cor da minha pulseira. Eles tentaram discretamente, mas não tão discretamente assim, ver qual era a cor da minha pulseira. As pessoas abriram espaço e todos começaram tipo a olhar, tentar perceber qual era a cor da minha pulseira. A minha pulseira é azul. Quer dizer, pelo menos uns 5 começaram a gritar azul, 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 azul. E o segurança disse, com a maior naturalidade deste mundo, se a pulseira dela é azul, ela tem o mesmo direito de estar aqui. Que vocês têm, porque as nossas pulseiras também são assim. A vida é difícil. Depois disso, eu não me dei por vencida e voltei a perguntar à moça: amiga, qual é o seu problema? Diga-me outra vez, porque eu não estou a perceber o que é que está a acontecer e porque é que você quer tanto que eu vá para a rua. E ela disse que não havia problema nenhum, pois claro, depois da segurança ter mandado aquela boca. Só que o concerto começou e o empurra-empurra começou. Tinha o telemóvel na mão e eu estava tipo assim, eu não estou a brincar, eu nunca estive assim num concerto, mas eu estava tão passada que eu nem lembro de nada porque eu não conseguia ver, eles estavam todos, tipo, era muita gente com os telemóveis, eu não conseguia ver nada, então eu estava tão chateada e eu lembro-me que até disse, eu estava ali para curtir o concerto, eu estava com uma grande esperança, mas aquela situação toda com segurança, a sensação de não ser bem-vinda, etc, deixou-me mesmo muito chateada e houve uma altura em que eu só queria chorar. Eu paguei o dobro deles para estar ali porque eu paguei a revenda, mas mesmo que eu tivesse pago o dobro, mesmo que tivesse pago o bilhete original, era o meu direito de estar ali e eles não me queriam ali. Nem todos os fãs são assim, atenção, eu acho que eu só tive azar porque eu encontrei pessoal muito bacana também na fila de espera. Inclusive eles davam coisinhas dos artistas se tu quisesses. Eu tive boas experiências com fãs de grupos menos conhecidos porque nesses casos eles até ofereceram coisinhas de astro e cenas do género, abaninhos, banners, aquelas coisas que eles dão no concerto aqui na Coreia que eles gostam muito de fazer isso. Então eu acho que eu só tive mesmo muito azar naquele dia. Talvez eles estavam a pensar, olha esta gaja a ocupar o lugar de um coreano. Não consegui curtir verdadeiramente o concerto, apesar de que estavam lá 3 dos meus grupos favoritos. Eu gostei muito mais do concerto no sábado do que eu gostei no concerto no domingo. No fim, eu acabei por ir lá para trás, falei com a minha amiga e disse, eu não estou a aguentar isto. E até para sair da frente, eles estavam a tornar a minha vida muito complicada, não me deixavam passar, até que eu gritei a dizer, eu estou a passar mal! Saiam da frente! E eles lá saíram da frente, mas sim, gostei, não desiludiram, os meus grupos favoritos não desiludiram. Fiquei surpreendida com alguns, fiquei um bocadinho desiludida com outros, mas no geral foi um festival engraçado, foi muito bom. Para a próxima vez, lembrem-me de não ir para o meio da multidão, porque é suicídio. E é isso, pessoal, obrigada por verem mais um episódio do Café com a Duda. Ficaram com uma das minhas aventuras, a primeira vez que eu fui a um concerto na Coreia. Eu gostei do sábado, também gostei do domingo, poderia ter gostado mais do domingo, não gostei mais porque... Já sabem, quando vierem para a Coreia, não vão para a standing area, porque vocês não vão sair de lá vivas. E é isso. Obrigada por verem.
ter alguma coisa a dizer, digam. Alguma experiência para partilhar, partilhem. Espero que os próximos concertos sejam melhores nesse sentido, que esse pessoal abra um bocadinho mais a cabeça e que este pessoal fique mais chill, porque nós estamos num concerto para curtir e não para andar a bifar com o pessoal, ok? Seja ele coreano, seja ele de outra parte da Ásia, ou seja ele estrangeiro, do Ocidente, ou qualquer coisa assim. Divirtam-se, ouçam a música, dancem, tirem fotos, aproveitem, curtam o momento, sem estragar o momento dos outros, ok? Beijos!